E aí, galera, Gabigol consegue o efeito suspensivo, né? E retornará ao time do Flamengo. O jogador tá liberado para poder treinar com o Flamengo e também jogar, né? Lembrando que ainda deve ter um novo julgamento aí sobre o caso do Gabigol, né? A corte arbitral do esporte foi unânime e deu o efeito suspensivo aí para o Gabigol retornar ao Flamengo, né? E a princípio é isso, ele vai voltar a jogar o Flamengo. Não sabemos ainda quando vai ter um novo julgamento, algo parecido para poder decidir se o Gabigol continua ou não jogando. Eu acredito que ele vai continuar jogando sim, pelo Flamengo até que chegue a uma solução, né? Um novo julgamento ou tenha provas mais concretas para poder punir ou não o Gabigol. Que ele é culpado ou O inocente. efeito suspensivo dado a ele tem alguma semelhança com o efeito suspensivo dado ao Guerreiro? Lembra, antes da Copa, que o Guerreiro teria sido punido, Paulo Guerreiro, teria sido punido, aí ele não pôde ir, ficou um tempo fora, e poxa, a seleção do Peru ia disputar uma Copa, e o Guerreiro, depois de tanto tempo, e aí depois o Guerreiro teve o efeito suspensivo e pôde jogar, né? Me parece que ali são casos, assim, de fato são casos diferentes, porque ali a relação do doping do Guerreiro era uma droga social, não era isso? Então ali... E o Gabigol não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver muito mais comportamental do que... É muito mais isso, aquilo que a gente já explicou, que é muito mais o fato de ter existido, né, Roberto, uma tentativa de fraude do que, de fato, ele estar dopado ou uma droga social, como aconteceu em outros casos, Roberto. E vale a gente lembrar, né, Bruno, que o exame deu negativo, então está muito ligado à irritação mesmo dos responsáveis da equipe antidopagem por conta de tudo que aconteceu, dele ter feito o exame só depois, mas o exame deu negativo e claro que isso também pesa para a defesa do Gabigol. E trago também aqui, a Mari falou desse post que o Gabigol fez nas redes sociais, e aí eu ouvi a música que ele colocou, que é uma música do Emicida, e aí uma frase da música diz assim: clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Então também mandando esse recado. Ele publicou Nós por Nós, ele fez todo um movimento sobre isso. É claro que isso não pode abrir um precedente perigoso para a relação do doping com o nosso futebol brasileiro. Dado respeito, tem que cumprir, independentemente de estar de saco cheio, a gente tem que seguir uma norma que é do esporte mundial, não pode abrir esse precedente. Mas... eu estava ali, né, a gente meio polemiquinho, apresentador, não tem nada para fazer. A gente fica pensando em como atiçar os comentaristas. De certa forma... A Natália, no caso. Isso. Porque eu já morri. Porque a Natália é mais atiçável. Isso. Ela é mais isqueirinha, ela pega o... Ela pega. Porque, assim, ao mesmo tempo que é uma ótima notícia, acho que o torcedor do Flamengo não questiona que é uma ótima notícia, vira um outro elemento para debate. Quando o Gabigol estava no banco, a gente via a pressão que fazia no Pedro, o Trending Topics, agora o Pedro, da torcida às vezes até vaiando, da cobrança para o Gabigol entrar, da cobrança em cima dos técnicos para utilizarem o Gabigol. Esse momento do Tite com a torcida está um pouco enfraquecido. A presença do Gabigol vai trazer um calor para o Maracanã. Eu tô querendo caçar... assunto e... Tá querendo caçar intriga, né? Não, tudo bem, então. Não, na verdade, tem uma interrogação entre a relação Gabigol e Tite. Isso tem. Sim. Porque o Pedro ele cresce de produção ao longo do Campeonato Carioca e entrega... Óbvio que nos últimos jogos o Flamengo não tem entregado ofensivamente aquilo que se espera pela qualidade técnica que tem de seus jogadores, principalmente ofensivos. Óbvio que quando você tem um Gabi no banco, a pressão é, opa... Por que ele não joga? Quando ele estava fora, o Tite não tinha que trabalhar com isso. Agora vai ter que trabalhar, porque se o ataque do Flamengo não está funcionando e você tem a opção de jogar com ele, mesmo sem ritmo de jogo, óbvio que a gritaria para colocar ele em campo, e não só nos 5 minutos finais ou 10 minutos finais. Talvez até, dependendo da resposta que ele dê assim que ele volte, aí a gritaria será maior. Porque a gente começa a pensar que está chegando o meio do ano, questão contratual... É o Gabigol de volta. O nome do Gabigol, ele voltará a estar... Ele sempre esteve em pauta, mas hoje ele já volta para os noticiários com a possibilidade de, obviamente, exercendo a função dele. E ele estava entrando em campo. Né? Assim, não era titular, mas ele estava entrando em campo. Então, acho que sim, acho que a torcida... o Gabigol tem uma relação que os outros... o Arrascaeta também tem, vai. Uma relação de idolatria, né? E é difícil chegar nesse nível.
porque ele não precisa fazer força. A conexão dele é direta, é porta aberta com a relação com o torcedor. Então, sim, ele mexe com... Sim, o time não está fazendo gol, a bola não chega. A torcida na mesma hora pensa no Gabigol. O Bruno Henrique, né? Acho que são os três, né? Também do mesmo nível. E outra, quando a gente... Uma história muito bonita, escrita com os três juntos, né? E o Everton Ribeiro, né? Que saiu, mas seria, um quarteto, assim, Mas né? é que ele parecia ser o mais fraco desse elo, né? Que ele era mais questionado, às vezes, do que os outros. Mas o Gabigol? No Everton Ribeiro. E o Gabigol o mais ídolo. O mais ídolo, exato. Mas o Arrascaeta isso, sim, mas o Gabigol era o ídolo, né? Por identificação com a massa. Por comemoração, por estilo, por jeito, por semiótica, ele se por ser um comunica com o atacante. torcedor. Mas era quem menos tinha espaço com o Tite também, não é? Comparando com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique. Sim. Quem Bruno menos Henrique tinha. mais minutagem. E quando a gente falava tanto, não é, Roberta, também do elenco, das mudanças todas, né? É claro que a crítica também em cima do Tite por parte do torcedor, ela aumentou no momento que por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, vou poupar o Pedro, e o substituto foi o Carlinhos, né? Isso. Se é assim, vou poupar o Pedro e vou colocar o Gabigol, não ia ter um questionamento do nível que, né? Acho que o problema não é nem poupar, é o desempenho da equipe. Sim. Porque se tem um elenco que pode rodar elenco, se tem um treinador que pode rodar elenco no cenário nacional, é ele. É o Tite. Ele tem peças. Se tá ganhando, ninguém tá reclamando. Exato. Sim, mas se ele escala o Gabigol e o time não rende, a questão ia ser muito mais do porquê o time não rende ou porquê o Gabigol não entrou bem do que, caramba, ele tem o Pedro e não escala o Pedro e escala o Carlinhos. Mas aí eu vou discordar de você. Por quê? Porque aí o Flamengo tem tanta estrela que a conversa vira. E por que não tá o De La Cruz? E por que não tá o Arrascaeta? E por que não tá o... Não, e agora é porque poupou e o time não rendeu. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo mas assim, a ainda resposta unânime nunca vai ter. Ia voltar pras peças, entende? Eu acho que ter o Gabigol não ia encerrar o assunto de ter poupado, porque outros grandes jogadores talvez estariam no banco, sabe? Sim. Acho que isso não ia matar. Mas pelo menos no caso do ataque, sim. Sim. Era, tudo bem, não é o Pedro, é o Gabigol, aí a responsabilidade estaria mais dividida. Sim. O degrau, se é que tem degrau, é menor. Roberta, e aí a ideia já é agora para essa quarta-feira, porque é isso, né? O Flamengo ele não vem de bons resultados, pelo contrário, e já é uma partida de Copa do Brasil importante também para o time. Tudo vai depender do treino de hoje à tarde, né, Bruno? O que o Tite vai fazer? Claro, vai avaliar a condição do Gabigol. Tudo bem que a equipe do Flamengo já vinha acompanhando mesmo essas atividades do Gabigol em casa, mas vamos ver como ele vai se reapresentar e como é que vai ser esse trabalho com o grupo. Mas eu acredito que, se ele estiver mesmo em condições, é um retorno importante justamente nesse momento em que o Flamengo vive essa instabilidade. Vale a gente lembrar que antes dessa instabilidade era o Gabigol que não vinha bem. Mas agora é o Flamengo que não está bem. Então ele pode ser muito importante justamente nesse momento de instabilidade do Flamengo e também esse momento que o ataque não vai bem, o Pedro não vai bem, no Balança as Redes em alguns jogos, vocês falaram aí sobre os jogadores poupados. Claro que pesa muito o Tite ter poupado esses jogadores, e aí vem o clássico com força máxima e o Flamengo não consegue dar uma resposta dentro de campo. Então, claro que essa questão de poupar ainda está na cabeça do torcedor, mas agora com o Gabigol à disposição vai vir uma pressão para cima do Tite, de colocar logo o Gabigol em campo para tentar reverter até esse quadro, esse momento de turbulência que o Flamengo está vivendo. Então, um retorno bem importante e os torcedores já falando, coloca o homem amanhã. Esse tem sido o termômetro nas redes sociais e vai depender do Tite agora. Mari, uma informação agora aqui, de uma pessoa que é uma autoridade aqui no Brasil nessa relação de efeito suspensivo, julgamento do mérito, tá, Marra? Até em relação à pergunta que você me fez, estava nos assistindo e já me respondeu aqui, Não acho que o efeito suspensivo seja uma tendência do julgamento. Tá. O efeito suspensivo nada mais é que uma garantia que o infrator possa seguir exercendo a sua atividade da corte arbitral, mas sem conexão com o mérito. Então... Não quer dizer que teve o suspensivo, que eles já estão mais tendenciosos a inocentá-lo. Não quer dizer que assim, porque acho que muitos podem entender assim, tá vendo, lá na Suíça eles estão percebendo que
que o Gabigol não é assim. o culpado. Não, não é assim, né? São situações absolutamente diferentes e tratadas pelos juízes lá, né? Pela corte com frieza. Não do tipo, mas é porque ele é marrento, mas porque é o estilo dele, mas porque não é Eles bem já assim. entenderam quem é a dos pessoa, né, envolvida, a personalidade. Não, isso aí... Tá. Isso aí, assim, você imagina que para a corte mérito, arbitral do esporte, poxa, eles julgam, eles punem atletas, né, ou absolvem atletas, eles julgam atletas que são muito maiores do que um atleta que é um jogador de futebol aqui no Brasil. Então eles estão acostumados com repercussões, com Com escândalos. crítica, com pressão, com Muito tudo. maior. Então não é, é um jogador do Flamengo, não é isso que vai entrar ali na avaliação deles. Eles têm que ser, né, nesse caso, a justiça, claro, como tem que ser no mundo inteiro, tem que ser fria, tem que ser cega. Né? Ô, Beto, eu vou te liberar, mas você volta, tá? Pra gente falar mais de Flamengo ao longo do Sport Center. Mari, só pra gente fechar rapidinho, Claro. que ontem o Flamengo fez exames, né, no Arrascaeta e no Pulgar, e eles estão fora dos próximos jogos do Flamengo, então mais problemas para o técnico Tite, o Arrascaeta com uma pequena lesão na coxa e o Pulgar com uma entorse no tornozelo, então Tite precisando resolver esses problemas. O Cebolinha ficou fora por conta de uma lesão na panturrilha, ontem apareceu no gramado com bola, mas ainda não treinou com a equipe, então problemas para o técnico Tite, mas a boa notícia é esse retorno do Gabigol. Mário, Bruno. Perfeito, Beta. Obrigada. Galera, isso aí, o Gabigol está de volta no Flamengo, até ter um novo julgamento, o Gabigol, ele retorna aos treinos e provavelmente, né, se ele estiver bem fisicamente, ele já deve ir a campo nessa quarta-feira, pelo menos vai ficar à disposição no banco de reserva, né, assim, eu acredito, vamos ver como vai ser a avaliação do Tite, né, na volta do Gabigol, se o Tite vai querer aproveitar ele ou se vai deixar ele treinando até voltar a forma física, mas, né, segundo dizem que o Gabigol estava treinando todos os dias fisicamente, treinando bem, né, então, assim, eu acho que se ele estiver treinando bem e chegar no ritmo legal, não tem por que o Gabigol não estar disponível no Flamengo. Essa é a minha opinião, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que o Tite vai aproveitar o Gabigol, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. E não esqueça também, galera, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações também, para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.